Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida. Tu figura se encara. Olá, boa noite a todos que nos assistem nessa live, numa conexão entre Caxias do Sul, Brasil e Uruguai, nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, 9 graus. Falamos ao vivo com Fernando De Luca, psicólogo uruguaio, e começamos com a música de uma conterrânea sua, Fernando, Ana Prada. Ana Prada. Gosto muito dela. Conhece? Você entrevistou, claro, você entrevistou, Você me falou isso. Entrevistei, tive a honra de entrevistar tua conterrânea aí, Fernando De Luca, nosso convidado especial de hoje na live do programa Sons do Coração. Ele que é psicólogo, gestalt terapeuta, especialista em eneagrama, constelador sistêmico, escritor, enfim, o currículo é vasto aí do Fernando De Luca e a gente tem a honra de recebê-lo aqui na live de hoje. E aí, Fernando, muito frio aí no Uruguai? Muito frio. Acho que a gente leva o frio para lá. Começa por aqui e termina em Caxias do Sul, lá na Serra. Tá chegando, mas aqui está com 6, 7 graus. Muito bem. Tem muita umidade também. Aqui está ficando friozinho. Fernando, e a gente vai falar hoje sobre felicidade, mas aquela felicidade, como é possível a gente ser feliz no aqui, no agora? E eu já quero convidar as pessoas que estão nos assistindo agora para que façam o seu comentário e deixem a sua pergunta para o Fernando. Afinal de contas, nos próximos 40 minutos, a gente vai tentar responder ao máximo aí das indagações do nosso público. Pode ser, Fernando, assim para você? Perfeito. E eu só para começar, eu que sou honrado pelo convite tuyo, Viviane, estar aqui junto a uma cidade que eu adoro, você sabe. 15 anos ininterrompidos indo para ali, a trabalhar. Que bom, Fernando. Você tem o grupo Encontro, no Uruguai, de Gestalt, e aqui em Caxias do Sul você também formou esse grupo? Formei esse grupo e se estão formando outros mais. É um trabalho que eu estou fazendo em Morro Reuter também. Vou começar final do ano e também o trabalho que eu tive lá com espiritualidade. Então, o Uruguai está fazendo, desde faz 15 anos, uma série de encontros com pessoas queridíssimas que eu encontrei em Caxias do Sul e criamos, de fato, os primeiros grupos de formação de Gestalt terapia. Vamos acho que pelo quarto e acho que pelo sexto em Enneagrama. Eu comecei fazendo trabalho com sonhos e participei também a partir de convites de queridas pessoas ao Congresso de Espiritualidade, também o primeiro e segundo. Muito querido o povo de lá. Que bom. Queridos também são irmãos uruguaios, tive a honra de conhecer o Uruguai, um país belíssimo aí. Um abraço a todos por aí. Eu convidei a vários daqui, pessoas queridas da faculdade, clientes meus, pacientes, amigos, parentes. Muito bom. Então, falemos da felicidade? Estamos vivendo um momento tão especial da humanidade, essa pandemia que tem nos obrigado ao isolamento social. Estamos nos deparando com diversas emoções, né, Fernando? Como é que você percebe tudo isso que está acontecendo com nós, humanidade? Eu pensei assim, quando falamos um pouco da ideia da felicidade,
eu acho que a felicidade no aqui e agora é o conceito mesmo da felicidade. A felicidade é viver aqui e agora. E nesta pandemia se percebeu muito e foi muito importante a capacidade de viver no aqui e agora. Que eu falo deste jeito, estar presente no presente. Porque não é só viver no presente, é muito abstrato o conceito do presente em si mesmo. Por mais que você diga, não, mas eu vivo aqui agora. Mas vive aqui agora quanto tempo? Em geral, nós vamos rapidamente para o passado, rapidamente para o futuro. Há uma série de condições muito difíceis que nos tiram sistematicamente do aqui e agora. Mas a alegria de viver é viver no presente, estar presente no presente. A pandemia teve um desafio muito importante para cada um de nós e para a humanidade em si mesma. Então, em geral, estamos pensando assim, olha o que interessante o que estou vendo aqui, e eu vejo também com outros clientes que vivem em diferentes partes do mundo. Eu trabalho, de fato, online com Austrália, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Chile, Brasil, obviamente, né? México, Espanha, Itália. Então, eu vejo como estamos aqui, agora, que estamos em 10 de agosto de 2021. Mas as pessoas estão pensando, não, quando veio o verão, não, na Europa, quando veio no inverno, mas faltam 6 meses, 5 meses e meio para que chegue esse momento. Estamos muito colocados quando a pandemia passe, quando esta situação se acabe, quando o Covid já seja mais uma história que uma realidade. Estamos colocados muito naquilo que vai acontecer. E também tendo uma história já temos 1 ano e meio de pandemia. Então, eu me perguntei, juro, falei para várias pessoas, amigas minhas, eu falei, o que vai acontecer se novamente há um lockdown? Né? Aqui no Uruguai, houve um lockdown nos primeiros 3 meses e meio, mais ou menos. Né? Mas o que vai acontecer na segunda vez, na terceira vez? Então, você já está vendo, nós estamos percebendo a partir das notícias mundiais, que já está acontecendo situações complexas, sociais, que enfrentam a autoridade que coloca novamente, a Europa já acho que vai pela 4ª ou 5ª vez, depende do país, né, no lockdown. Então, o futuro e o passado estão tirando as pessoas do aqui e agora. Mas esta situação tem tal importância global que leva algumas pessoas a viver muito mais o que estão vivendo aqui, neste tempo e neste espaço. Você quer dizer o seu propósito, sentindo maior na vida? Desculpa? De buscar um propósito de vida maior? Primeiro a primeira coisa é que esta situação leva a grupos de pessoas a pensar além do que estavam pensando até agora, vendo em uma realidade muito mais ampla, número 1. Número 2, está fazendo uma espécie de teste de vida. Veja bem, um teste de vida que faça, olha, eu estava vivendo melhor do que eu pensava. Eu fazia muitos anos que não convivia com minha mulher, minha companheira, durante tanto tempo. Olha, eu não veia meus filhos e meus netos tanto tempo no final de semana porque eu viajava, trabalhava, fazia, não fazia. Então, eu vejo meus amigos, claro,
de maneira menos quantidade, 1 a 1, 2 a 1, né? Aí, nas casas. Então, estamos tendo mais tempo e mais espaço. E mais tempo com pessoas que não, muito íntimas, que fazia muito tempo que não tínhamos essa conexão. E essa temporalidade juntos. Essa quantidade de situações juntos. Então, muitas pessoas dizem, olha, vamos falar da parte de felicidade, né? Porque da outra temos para trabalhar um monte. Mas na parte de felicidade, você diz, eu escolhi coisas boas na minha vida. Eu me dou conta de que minha casa é uma casa que me acolhe. Eu me estou dando conta que minha companheira é uma pessoa, ou meu companheiro, né? É uma pessoa que realmente podemos compartilhar um tempo e podemos criar uma intimidade maior, em termos globais, ou seja, em termos de intimidade corporal, intimidade de comunicativa, etc, etc. Podemos estar mais em contato com os filhos, com parentes. Podemos estar mais em contato, e aqui vem a coisa, com nós mesmos. Com nós mesmos temos uma ideia de nos olhar de um jeito perante a possibilidade da morte. Porque o Covid levou muitas pessoas, e levou pessoas muito próximas. Então a gente está dizendo, olha, eu quero viver de uma maneira diferente perante uma morte de uma situação que você não pode controlar pela própria situação de um vírus invisível em nossa sociedade. E veja bem, a ideia do final da vida leva a uma procura espiritual ineludível. Aí que eu queria chegar com você, Fernanda, porque talvez a gente nunca tenha percebido a morte tão próxima de nós, e a finitude da nossa vida, não só daqueles que vão, que são, aqui no Brasil foram milhares, né? Claro. Muitas mil pessoas, mas a questão de que a nossa vida, a minha vida também pode acabar, e o que eu estou fazendo com ela? Esses questionamentos brotam também disso tudo? Absolutamente. Absolutamente. Nenhuma pessoa que eu conheça deixou de se perguntar como estava vivendo sua vida. Nenhuma. Mais explicitamente, mais por dentro, mais falado, menos falado, mas todas as pessoas se perguntaram como estavam vivendo sua vida assim, mas como estavam escolhendo elementos de sua vida e em que estavam acreditando na realidade. Quando uma situação desta importância, essa transcendência sociocultural, né? Também percebemos os defeitos de nossa sociedade, defeitos fundamentais. E isso, aparentemente, nos dá uma ideia também de felicidade. Porque quando a pessoa está em uma sociedade que somente procura um controle e uma ideia de como estão pré-estabelecidas as coisas, a pessoa não tem contato. Mas, neste momento, estão se vendo questionamentos sociais, questionamentos políticos, sociais, religiosos, etc. Então, tudo isso faz com que a pessoa se movimente em termos de criatividade, de espontaneidade, de intuição, e também de uma procura, de uma busca de quem é, como está sua vida, aonde está, com quem está, que a pessoa fez com sua vida, qual é a procura que está tendo,
Porque, de fato, o futuro é criado no presente. A gente não sabe como vai ser esse futuro, mas a criação da ideia futura é presente. E a transformação do passado é presente. Você diz, olha, as situações passadas foram aquelas que foram. Sim, mas a visão dessas situações passadas se transforma na medida que você tem um presente muito mais integrador, muito mais, eu diria, que faz como se fosse uma espécie de mestre. O presente é o nosso mestre. Estar aqui. E isso dá muita alegria. É uma alegria natural, não é uma alegria, como posso dizer, maníaca, uma alegria eufórica, não uma euforia. É uma alegria pacífica, uma alegria onde você está bem. E só, né? Né, Fernanda? Fernando, você falou uma palavrinha aí que eu vou pescar para a gente conversar mais sobre ela. Controle. E como o controle influi na nossa felicidade? Viviane, vamos fazer polêmica, então. Vamos lá. Essa foi boa tua, essa pegada. Eu acho que... A ver, vamos a começar um pouco. Controle é mais ou menos um contrário, um oposto da liberdade. O grande tema da humanidade e das pessoas individuais, os indivíduos, é que fazemos com nossa liberdade. Pode ser polêmico, mas eu acho que estamos dando de presente essa liberdade a cada dia. O que se fala em espanhol, estamos regalando nossa liberdade. Estamos dando a liberdade de presente. Cada vez que fazemos isso, o controle aumenta. Porque na medida em que nossos movimentos, por dizer graficamente, se voltam mais reduzidos, se reduzem, o controle atua de uma maneira muito mais visível e muito mais, eu diria, eficiente nesse espaço menor de nossa liberdade pessoal. Isso é para mim, uma das complicações mais graves que tem os últimos anos, do século XXI. Também tem coisas muito importantes do século XXI. Por exemplo, a situação da abertura e das condições que se criam a partir de diferentes setores da sociedade, pequenos que antes não tinham voz e agora têm. Situações de gênero, situações raciais, situações religiosas, situações socioculturais, etc. Ou seja, há uma abertura para tudo isso. Mas ainda assim, em termos globais, estamos perdendo nossa liberdade a partir de uma série de condições tecnológicas que são para falar largo, comprido. Fernando, e quando a gente quer controlar tudo, quer saber tudo que vai vir depois, tudo que vai vir, é uma certa ansiedade de querer saber, de querer controlar a vida dos filhos, de querer controlar quem está ao nosso lado, de querer saber o que vai ser no dia de amanhã. Isso também acaba nos aprisionando de alguma maneira? Com certeza.
a revolução tecnológica, houve várias revoluções na história da humanidade. Uma delas foi a revolução agrícola. Passamos de recoletores, caçadores a agricultores. Passaram muitos anos disso, claro, milhares de anos, e se criou a revolução industrial, que teve diferentes fases. Mas agora está a revolução tecnológica, onde tudo é possível. A ideia é que tudo é possível. Não tem restrições. Então, você poderia considerar que isso é uma liberdade maior, porque não há restrições. Mas as restrições estão feitas pela própria sensação de que a pessoa individual não consegue se encontrar consigo mesma, porque tem pouco tempo e pouco espaço para fazer isso. A tecnologia tomou lugar em quase tudo. Por exemplo, você já compra um carro que pode estacionar sozinho. Então a gente diz, ai, que bom, maravilhoso. Mas não se dá conta, escutem bem, que perdeu uma destreza. Se fala bem destreza em português? Destreza. Estamos perdendo destrezas constantemente. Até de saber se eu tenho febre ou não. Você vai para um lugar e diz que o aparelhinho aquele do supermercado, né, ou do restaurante, por favor, não será que tenho febre? Mas na minha época, quando eu era adolescente, eu sabia se tinha febre ou não tinha febre. Claro, não sabia se tinha 36,5 ou 36,9. Aí não sabia. Mas 37 já sabia. Porque a percepção corporal é também uma conexão consigo mesmo. E uma destreza de si. Saber até onde eu posso. Até onde eu chego. E até onde eu chego é minha própria liberdade. Se não tenho esses limites, Viviane, não tenho liberdade. Parece que tudo fosse possível em todos os sentidos. Não posso escolher se eu tenho tanto. Me perco de mim. É como se a liberdade fosse o autoconhecimento. Estamos conectados com esse mundo todo, né, Fernando? Falando com milhares de pessoas e a gente se desconecta da gente mesmo, é isso? Absolutamente. Isso que você acaba de falar realmente é altamente inteligente. A perda do autoconhecimento, do conhecimento do nosso corpo, do conhecimento de nossa psique, do conhecimento de nosso contato com o outro. Como posso fazer com o outro? Agora eu vou fazer uma fala disso de encontro com o outro. E eu encontro com algo mais transcendente. Eu sou parte de uma grande manifestação de criatividade universal. Estou falando da maneira mais ampla, para que ninguém se sinta longe. Todas as crenças são muito respeitáveis. Então, essa conexão com esse todo universal é fundamental na vida. A gente adoece por não se sentir desse jeito. Ser parte de um todo. Quando eu falava do contato, eu me lembro a primeiro encontro que eu tive depois do lockdown. Eu me encontrei com um amigo e me encontrei em uma cafeteria. Vamos a nos encontrar? Agora se pode. Vamos lá. Aí com tapa-boca, né? Tudo aquilo. Né? E você sabe que estávamos sendo muito torpes. Havia uma torpeza em nosso encontro.
Havia uma dificuldade de o que falar, do que não falar, de como agir. Foi muito leve, muito sutil. Mas eu me percebi fazendo isso, com certa torpeza. A coisa foi indo, melhoramos os dois. Mas ainda assim, me fui com a sensação, eu fui embora com a sensação de que não havia sido como os outros encontros. Havia perdido alguma coisa. Né? Então, esse contato social é fundamental para que apareçam nossas condições internas. Aparece em mim o carinho, o gosto, o prazer, a fala, a dissidência ideológica, as condições de confrontação, todas são válidas, muito valiosas, com muito valor. Mas é necessário que tenhamos isso na vida e saibamos de nossos limites. E nossos limites vão ser conhecidos pelo que você falou, Viviane. Autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer. Seja porque tem intuições, seja porque está em contato com outros, seja porque lê autores importantes, seja porque se procura através de uma psicoterapia, seja porque encontra um instrumento psicoespiritual ou psicológico para conhecer mais coisas dentro de si. Essa procura por se conhecer, em certa maneira, se opõe a uma loucura, a um excesso de conhecer o que está fora de mim. É um excesso, não é que não seja importante, claro que é, mas a importância de conectar o dentro com o fora. Eu sei que você vai falar alguma coisa. Você me dá uma licencinha que eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo ao vivo, pode ser? Claro. Olha, Fernanda Cherubini, a Vera Ferreira, Heloísa Gregoleta, Renê Salvador estão nos assistindo a nossa live aqui. E o pessoal, fique à vontade para mandar sua pergunta aqui para o Fernando. Alan Camargo, ótima entrevista, o Fernando é incrível. Também acho, Alan, você tem razão. E a Helen, nossa amiga Helen, Fernando, maravilhosa essa dupla. Helen, querido, um abraço. O Fernando, que participou também conosco da formação de espiritualidade, né? Há poucos dias também, né, Fernando? Tive a honra de participar dessa turma também. Fernando, eu me lembrei de uma coisa agora, enquanto você falava da intuição. E num bate-papo com a Helen também já levantamos isso. E já fiz uma entrevista com você sobre isso. Os sonhos, Fernando. Quando estamos vivenciando uma crise, estamos em meio à pandemia, é bom a gente prestar atenção nos sonhos que a gente tem? Pode ser uma chave aí? Só isso daria uma entrevista inteira, né? Eu sei. Viviane, eu acho que os sonhos são sempre importantes. Os sonhos foram importantes na história da humanidade. Para falar mais aqui, porque havia muito mais para frente de tudo isso, muito mais para trás. Mas os romanos usavam os sonhos para ver se a batalha ia sair bem ou mal. Os sonhos bíblicos, San Antônio, os sonhos foram um caminho fundamental de encontro consigo, sempre. Aí, não sei, desde sempre para sempre. Nesta situação da pandemia, estão acontecendo, pelo menos em meus pacientes, uma série de condições muito interessantes. Os sonhos têm outra profundidade, têm mais interioridade pessoal.
isso acontece. Acontece comigo também. Os meus sonhos, neste momento, a lembrança de meus sonhos estão sendo de uma força muito grande, talvez pelo próprio contato íntimo que estivemos falando até agora. Agora, as imagens, as sensações, os sentimentos que vêm a partir dos sonhos são fundamentais. Por quê? Porque levam a que fechemos uma série de situações que não estavam acabadas até agora. Os sonhos são mensageiros de saúde. O trabalho com sonhos na psicoterapia é um trabalho fundamental, principalmente na gestalterapia, obviamente também na psicanálise, também na psicologia junguiana, em diferentes abordagens psicológicas foram sempre importantes. A psicologia psicanalítica e a psicologia junguiana, em geral, trabalham com a interpretação dos sonhos. Importante, sem dúvida. A gestalterapia trabalha, como eu trabalho, com a fenomenologia dos sonhos. O que quer dizer? Que você trabalha com aquela coisa que a pessoa traz. Você vai criando um diálogo entre as partes do sonho com a pessoa. Você dirige como terapeuta isso com a pessoa. E a pessoa vai encontrando a mensagem pela sua própria conta. Essa mensagem leva a diferentes situações de vida anteriores ao sonho e colabora para que fechem, porque estavam inacabadas. Esse é o conceito fundamental do nosso trabalho com sonhos. Mas, em geral, a pergunta é que, neste momento, estou vendo pessoas que têm sonhos realmente de uma transcendência pessoal enorme. Não sei se isso... É como se tivesse com a antena ligada de alguma maneira, Fernando. Com a antena mais ligada. Eu acho que sim. Eu acho que estamos... as pessoas que estamos realmente aproveitando este momento para nos encontrar, por isso a palavra de encontro é uma palavra fundamental que eu coloquei no meu instituto, porque me parecia que era muito válido em todos os níveis, mas o encontro consigo leva a uma condição de como poderia dizer, de profunda conexão e acho que é importante o que você falou, contato com a vida em sentido amplo. Eu estou vivo. Se eu me sinto vivo no presente e valorizo essa vida por cima de tudo, e conecto com a importância da vida dos outros, no sentido de amar o próximo como a si mesmo, realmente aparece a alegria. Ou, se você quiser, um extrato natural de felicidade. Porque a felicidade deve ser natural, não deve ser colocada como um produto de venda. Tem que ser uma coisa que aparece em nossa vida, espontaneamente, naturalmente, por essas condições que estamos falando até agora. Que brota, que não é condicionada a algo, é isso, Fernando? Vou ser feliz quando eu sair de férias ou quando eu ganhar uma grana enorme, né? E as pessoas vão colocando a felicidade sempre à frente, né? E aí está o controle, Viviana. Aí responde, e vamos à volta para a tua pergunta.
Aí está o controle. O controle é: eu quero que a felicidade seja a partir de isto e vá para aqui, vá para lá e seja assim. Não. Felicidade é um estado espontâneo. É um estado, precisamente precisa a fluidez, o fluir, não o controlar. Precisa espaço, precisa mais do que espaço, precisa é como se você viesse como um rio vai procurando entre as rochas a passagem da água. Precisa isso, só isso. Não precisa fazer uma represa, precisa simplesmente que o rio flua naturalmente. Fernando, você fala aí muito de algo que acaba represando esse rio muitas vezes, que é a nossa ansiedade, né? A ansiedade humana vem atingindo ápices aí, né? Alguma coisa parou ali, né? Oi, Fernando? Olá, tudo bem? Você quer que eu repita a pergunta? Não, acho que entendi. Você falava de apressar isso como uma espécie de controle. Foi assim? A ansiedade. Como funciona a nossa... Como é que a gente pode lidar melhor com essa ansiedade? Uma das coisas, viu que eu falei das coisas da felicidade, mas também há muitas pessoas que estão muito atrapalhadas na sua vida, né? Eu falei da parte mais luminosa, por dizer, parte mais sombria. Tem uma profunda situação de ansiedade, ao ponto de que estão se vendo também mais, como posso dizer, mais ataques de pânico, ataques de ansiedade, uma angústia, uma incerteza, desculpa, isso foi espanhol, uma incerteza, né, que leva a pessoa a ter uma situação de um profundo medo momentâneo. Então aí aparecem muitas crises e estão aparecendo mais, ou seja, ansiedade, crise e essa sensação de angústia estão sendo muito fortes. É assim mesmo. Fernando, olha aqui, temos um comentário aqui da Fernanda Cherubini, que está nos assistindo. Fernanda diz: não nos cobrar tanto. Concordo. O que você acha disso, Fernando? É uma boa dica, né? Concordo absolutamente. Falando com as pessoas, em geral, eu tento transmitir a sensação do autojulgamento. O autojulgamento é muito forte hoje. Você tem que ser perfeito, tem que fazer isso de tal forma, de tal jeito, é obrigado a isso, se obriga a si mesmo a isso. É uma perda de si mesmo. A imperfeição é sinônimo da vida humana. É perfeita em si mesma, mas nossos atos não são perfeitos em si mesmos. Porque senão seríamos deuses. Isso é bem importante para responder essa pergunta. Não, temos que aceitar não ser deuses. Temos que aceitar ser humanos, ter boas intenções e, obviamente, erros nessas intenções. A perfeição é perfeição, né, Fernando? A perfeição é uma das patologias do ego. Tem mais pessoal nos assistindo. Posso mandar abraços aqui, Fernando? Você me autoriza? Claro. Olha só quanta gente conosco. Marinês Tomazoni, Fernanda Zátera, Maria Marlene Faria, Karen Morbini, Júnior Fantinel, Morgana Mog, Inês Cassol Foscarini, Claire Silva,
E Fernanda Cherubini, de novo, comentou conosco muitos aprendizados aqui, Fernando, nessa live. A Helen Han diz que nos ama, amo você. Fã. A gente é fã. Coisa boa. Um abraço ao amigo Jorge Costa. Parabéns, Vivi, muito boa entrevista, sucesso. Olha aqui, Fernando, quanta gente boa nos parabenizando. E, vamos começar a finalizar nosso bate-papo. Quero saber de você, Fernando, como é que a gente pode fazer para ser feliz? Dicas bem práticas, bem do cotidiano mesmo. Esses dias entrevistei um convidado meu que ele disse que ele dança sozinho, pelado, no meio da sala. Que é um jeito mesmo da vida. É uma boa dica, né? Muito bom, né? Só que cada um tem a sua. Mas eu posso colocar algumas coisas assim. Mas é importante que a pessoa se autoconheça e diga que é aquela coisa que eu gosto. Por exemplo, essa pessoa que baila pelada no quarto dele, né? É fantástico. É aquela coisa que gosta. Mas, assim, para dizer alguns tips, algumas dicas, eu acho que uma pessoa tem que imaginar o que quer, tem que imaginar o que quer de si mesmo e tem que colaborar para que isso seja feito, né? Tem que dizer, olha, eu imagino que possa brincar com meninos. Então pode ir a um lugar e criar um jogo, uma brincadeira para aqueles meninos que estão no parque. Uma pessoa pode dizer, olha, é importante para mim escrever, né? Eu me vejo escrevendo poemas. Escreva esses poemas. Imaginem, né? Pónganse, coloquem isso em uma situação que eu chamo de intento. Quando a gente intenta uma coisa, coloca em um espaço e se desapega, em certa maneira, dessa proposta, e a proposta vem naturalmente. Porque lembrem, a história não é controlar, a história é deixar fluir. E nossa imaginação é mesmo esse rio que vai entre as pedras. Cada qual imagina as suas vontades, seus desejos, em concordância consigo e com o outro, né? Porque o bem pessoal necessita ser um bem para o outro. E o que te deixa feliz, Fernando? O que me deixa feliz hoje? Me deixa feliz hoje ver a meus netos, a meus filhos, sim, a meus filhos. Me deixa muito, muito feliz ver eles crescendo, vivendo, se encontrando, ver amigos, estar com minha companheira, nos cuidar, verdadeiramente, né, criar um laço de amor entre as pessoas. E cada vez gosto mais da minha profissão, Viviane. Cada dia eu gosto mais. Me permite encontrar-me com o outro nas pérolas, nas joias, nos diamantes, que ainda estão para ser facetados entre eu e outro. Que bonito. Fernando, mais recados para nós. Posso? Claro. Paulo Sotoski Soares nos manda boa noite. Boa noite, Paulo. Fernanda Cherubini novamente comenta conosco. Às vezes não está tudo bem, mas tudo bem não estar bem. Certo.
Claro, É isso, né? é isso mesmo. É isso. O Paulo Soares pergunta: por que ser perfeito hoje? Qual a qualidade mais importante? A qualidade mais importante, vou falar uma coisa que é muito velha, muito velha, como eu. Muito velha e vai ser para sempre jamais. O mais importante é o amor. Muito falado, muito dito, por aqui, por lá, mas não há coisa mais transcendente que amar-se e amar o outro. O amor, o sentimento positivo, o sentimento de carinho, o sentimento de bem-estar, o sentimento de bem-querer ao outro, e assim, são fundamentais. De aí nasce tudo. Nós temos uma condição de que sempre há uma matriz que leva a que as outras coisas se evoluam. Mas essa matriz é o amor. Então, com o amor, as pessoas podem estar bem, podem estar mal, podem ter momentos difíceis, momentos complicados, momentos... ninguém pensa que a felicidade vai ser assim estável. É um chão. Mas sobre esse chão, a gente vive. Né? Muito bem. Fernando, 3 minutinhos para terminarmos nossa live. 3 minutos. Marinês Tomazoni, palmas para nós. E a Fernanda Cherubini já está pedindo. Gostaria muito de uma live sobre a constelação, Fernando. É o nosso público que está pedindo, viu? O que você acha? Você sabe que você me chama e estou. Opa! Mas a gente quer a participação das pessoas, que é esse encontro que nutre a gente também, né, Fernando? Perfeito. Eu gosto muito de estar aqui. Eu também. Fernando, para finalizarmos, eu sempre pergunto isso para os meus convidados. Qual é o som que habita hoje aí o teu coração? Que som é esse? Olha, se tivesse que dizer, tem duas partes. Uma que é uma batida de tambor. Tambor, se fala? Sim. É como se fosse um latido, né? Que é o coração mesmo. E outra coisa que me leva a sentir situações de uma grandeza enorme é a música clássica. Especialmente a música clássica leve, allegro, Beethoven, Vivaldi, vários autores. E o que eu gosto demais também, a música que eu gosto mesmo, é o rock. Opa! Beatles, imagina. Dire Straits. Maravilhoso. Fernando, eu agradeço em nome das pessoas que nos puderam assistir, pela tua atenção, pelo teu carinho conosco. É uma honra falar contigo. Meu coração se alegrou muito em falar com você mais uma vez. É sempre maravilhoso. Muito obrigado, Viviane. Abraços para todas as pessoas. Muitas das que você falou ali conheço. Obrigado pela Relin, pelo amor, para Letícia, para Kátia, pessoas muito queridas. E especialmente pelo teu convite e tua condução que me leva a voar. Vamos juntos, Fernando, obrigada. E agradecemos a todos que participaram conosco aí dessa live Sons do Coração. Um forte abraço, fiquem bem, um beijo no coração e até a próxima. Até mais! Tchau!